Verificado o quórum regimental de que trata a portaria 145/2017 e com amparo na portaria 140/2021, eu, Francisco José de Oliveira Silva, declaro aberta a 55ª sessão ordinária virtual de 16 de agosto de 2021. Inicialmente, indago aos senhores conselheiros se tem alguma retificação a ser feita na ata da sessão anterior. Não havendo, está aprovada a ata da sessão anterior. Indago a Silvana se os conselheiros disponibilizaram as resoluções para leitura. Não, presidente. Não havendo resolução para leitura e assinatura, passemos para a ordem do dia. Os 3 primeiros processos são do grupo Votorantim, e a gente vai poder ajudar, creio que os 2 primeiros, que é a omissão de entrada e omissão de saída, salvo engano, creio que poderão ser feitos em conjunto. Não é isso, doutor Elineide e doutor Rafael? Eu confirmo isso, sim. Doutor Sávio, o senhor vê algum prejuízo para a defesa passa se fizer em conjunto? Não, sem oposição, embora algumas características sejam diferentes, mas como um todo pode ser julgado junto, sem oposição. Doutor Biratã também vê essa possibilidade de fazer em conjunto? Então faremos... Como disse o doutor Sávio, tem algumas particularidades, mas com certeza a Câmara vai ficar atenta e também não seja julgado como um todo, né? Tem um prejuízo. Obrigado, Biratã, obrigado, Sávio. Então, vai anunciar o processo de recurso 1.1255/2018, aí 2017, 22.403. Recorrente, Votorantim Cimentos do Nordeste S.A., recorrido, Seju. Relator, doutora Maria Elineide Silva e Souza. Está para fazer extensão oral das razões execuções, doutor Sávio Oliveira. E representando o Estado, doutor Biratã Ferreira de Andrade. E o processo seguinte, o processo de recurso 1.1256/2018, aí 2017, 22.407. Recorrente, Votorantim, recorrido, Seju. Relator, doutor Rafael Souza. Também fará a sustentação oral do presente processo, doutor Sávio Oliveira, e, representando o Estado, doutor Biratã Ferreira de Andrade. Com a palavra, a relatora, depois o doutor Rafael fará as observações pertinentes ao processo de sua relatoria. Doutora Elineide, com a palavra. Já caiu, será? Sem áudio. Aguardação, um instante, acho que um problema técnico com a doutora Elineide. Ela avisou aqui que estava tendo um probleminha, presidente. Ela está tentando entrar novamente. Está bem, aguardação. Agora, eu fico impressionado com a qualidade, né, das conexões cada dia, piorando, eles oferecendo cada vez mais um aumento do pacote de dados, mas as conexões cada vez piores, né? Impressionante. Eu acho assim, não estar preparado nesse momento é a sobrecarga na rede. Muitos usuários para pouca, né? Pouca, que não dá vazão. Isso. E, senhores, bom dia a todos novamente, né? E eu falo o seguinte, a conexão ela até fica boa no início, quando tem só 4, 5 pessoas, mas quando está a composição toda formada, eu não sei porque a minha perde a qualidade, viu? Eu acho que é o tráfego, né, que aumenta, alguma coisa desse tipo. Eu acho que eu tive o mesmo problema do doutor Leilson. Travou aqui a internet no computador, não é a questão da conexão, que eu já verifiquei. Aí eu vou ficar, peço perdão aos senhores, vou ficar aqui no celular e vou fazer o relato sem olhar muito para a câmera, porque eu vou tem um computador e um resumo que eu possuo aqui ao lado, certo? Tudo bem, fica à vontade. Tudo bem, Toledo, fica à vontade. Palavra à relatora, doutor Rafael, segue a relatora. Bom dia a todos, senhores.
esse processo, ele trata da omissão de entrada de mercadorias decorrente de levantamento quantitativo de estoque. No levantamento de estoque do contribuinte relativo ao exercício de 2002, constatou-se omissão de entrada de mercadorias para revenda e de matéria-prima dos produtos acabados, conforme movimentação de entrada, saída e inventário. A informação complementar desse processo ela é bem longa e ela traz um relato de como foi feito inicialmente o levantamento da mercadoria para revenda e depois da matéria-prima que foi utilizada no processo industrial. Com relação à mercadoria para revenda, eu vou fazer as observações, mas já informo aos senhores que não apresentou nenhum produto de omissão de entrada, certo? Mas é interessante que faça o relato, porque os outros processos, eles seguem o mesmo levantamento, e aí a gente tem omissão de saída no outro processo. Aí ele primeiro especifica quais foram as mercadorias para revenda. Argamassa, massa pronta, rejunte e cimento revenda. Comunica que fez uns agrupamentos. Por exemplo, argamassa tem 13 códigos distintos e ele agrupou tudo como argamassa 00. E utilizou a unidade de medida física com relação ao código filo, ou seja, quilo. A unidade de cada item é a quantidade comercializada contida na embalagem. Aí ele dá como exemplo, por exemplo, cimento CP2, 30Z, poti, 50 kg, embalagem com 50 kg. Então, a unidade é quilo. Aí, valor unitário, o valor unitário nas entradas e nas saídas, ele retirou o ICMS. Aí ele vai especificando como foi feito o levantamento das entradas. E aqui nós estamos ainda nas entradas de mercadoria para revenda. Levantamento das entradas. Primeiro, as entradas de terceiro via aquisição de participante. Ele encontrou argamassa e massa pronta, que rejunte e cimento para revenda. As entradas próprias via emissão de nota fiscal. Só cimento para revenda. O levantamento das saídas. O levantamento das saídas, o produto cimento revenda. O levantamento de inventário inicial, argamassa e cimento para revenda. Eu não estou fazendo a leitura das quantidades dos códigos, porque isso só vai ser importante em alguns produtos na hora da discussão. Mas quem estiver acompanhando aí nas informações complementares poderá ver. O levantamento final, o levantamento do inventário final, não apresentou. Aí, como foi feito o levantamento do estoque disponível para saída? Seria o estoque inicial, mais as entradas de argamassa, de massa pronta, de cimento para revenda e rejunte. O levantamento do inventário final calculado, que é igual ao disponível. É o formado menos as saídas. Aí ele informa como é o levantamento da omissão. Se o inventário final calculado menos o inventário final disponível, que é aquele inventário que se encontra na FD, der negativo, daria uma omissão de entrada. Se positivo, uma omissão de saída. No caso dos produtos acabados, aí ele informa aí na informação complementar, não existe. Aí nós vamos para o levantamento da matéria-prima. A matéria-prima empregada no processo produtivo. Primeiro, ele considerou o item no estado em que se apresentava no estoque. Matéria-prima, aí ele elenca quais são. Adesivo, antiderrapante, aditivo dosagem, areia, farinha,
argila farinha, calcária ADT-PF, calcária farinha, filme plástico simplificado, gipsita britada de 12,5 a 100 milímetros, gipsita britada de 3 a 12,5 milímetros, riolito, saco de 50 quilos, saco de cimento Val, cimento CP2, 50 kg, e saco Val Potis CP2, 32 kg. Esses a matéria-prima. O manufaturado, aí é PA, do manufaturado, nós temos o produto acabado. Cimento CP2 INF 32 a granel, cimento CP2Z 32 a granel, cimento CP2Z 32 Potis 50 kg, cimento CP2Z 32 granel, cimento CP2Z 32 poti, o clicker nacional granel e a farinha. Aí ele vai para o levantamento das entradas da matéria-prima. Informação complementar. Acompanhando o resumo e a informação complementar. Matéria-prima. Com relação a esse auto que eu estou relatando, que é a omissão de entrada, o nosso maior questionamento vai estar no produto de código 4254452, que é o calcário ADT-PF. Aí ele vai informar. Matéria-prima em estado natural relativamente às operações de transferências e de entrada de bonificação. Aí ele pega lá essas notas, faz a transformação e tem as quantidades. Aí ele também ressalta e ele fez tudo isso com base nos valores de ficha técnica informada pela empresa, e nos quadros de levantamento também já estão consideradas as perdas do processo produtivo. Aí, é tanto que nessa questão da matéria-prima em estado natural, quando eu vou para os relatórios, eu observo, isso é importante eu dizer, que ele só pegou a calcária ADT-PF somente no código 42.54.452, que a gente pode ver entrada em insumos, o anexo 06 que se encontra no auto. Matéria-prima no produto acabado relativamente às operações de devolução via aquisição de participante. Nesse caso, não teve nenhuma operação nesse sentido. E matéria-prima no produto acabado relativamente às operações de devolução via emissão de nota fiscal de entrada. Nós vamos encontrar nos anexos 7, 8, 9 e 10. O levantamento da saída. O levantamento da saída segue essa mesma lógica da entrada. Primeiro, a matéria-prima em estoque natural relativamente às operações de transferência, está no anexo 11. A matéria-prima do produto acabado, relativamente às operações de venda, remessa, transferências e outras saídas de produção do estabelecimento, que nós vamos encontrar nos anexos 12, 13, 14 e 15. O levantamento do inventário inicial da matéria-prima em estado natural, no anexo 16, e a matéria-prima do produto acabado nos anexos 17, 18, 19 e 20. E o levantamento do inventário final. Do mesmo jeito, matéria-prima em estado acabado, anexo 21, e matéria-prima do produto acabado, anexos 22, 23, 24 e 25. E aí o levantamento do estoque disponível. Valor do inventário declarado, mais as entradas. E o levantamento do inventário calculado, que seria o valor do inventário final declarado, menos as saídas. Aí, omissão de matéria-prima, É o estoque final
calculado menos o estoque final declarado. Ele fez todo esse levantamento aí das matérias-primas nos produtos acabados e, e da própria matéria-prima e encontrou uma omissão de entrada, de alguns itens de matéria-prima. Ele utilizou a conversão de unidade do jeito que foi informado pela empresa, né, e o conversor de unidade na saída. Sempre tendo como base a menor unidade. Também, a exemplo da matéria acabada, ele retirou o ICMS das operações de entrada e saída para poder fazer o cálculo dos valores. Vou chegar aqui onde eu estava nesse relato aqui do meu resumo. Vou levantar aqui o quadro. Se eu tinha mais alguma coisa aqui na informação complementar, aí ele apresenta, no final, os quadros onde ele colocou todas as omissões, os itens de omissão. No caso desse processo aqui, né, que aí apresentou a omissão de entrada na argila farinha, na calcária ADP-PF e na gipsita britada. Esses 3 itens foram as omissões de entrada da matéria-prima, sendo que o item mais relevante é a calcária ADP-PF. Aí vamos seguir adiante com o relato. O contribuinte vem aos autos e apresenta a defesa dele. Solicita inicialmente a suspensão da exigibilidade do crédito tributário com base nos artigos 151.3 e 206 do CTN. Requer a nulidade do auto de infração por ausência de indicação no termo de conclusão da legislação, da base de cálculo e da alíquota, nos termos do artigo 30, combinado com 53 do decreto 25.469/99. Requer a decadência do período de janeiro a novembro de 2012, considerando que esse auto de infração foi lavrado no dia 19/12 de 2017, e argue a questão dos juros de mora da multa desde a data da ocorrência do fato gerador. No mérito, ele argumenta que o produto calcária ADP-PF, que tem o código 42.54.4512, ele também teve entrada através do código 45.54.391, que foi posteriormente reclassificado para calcária ADP-PF com esse código 42.54.452. De antemão, eu faço assim uma observação que, como os agentes do fisco trouxeram as planilhas somente a partir dos códigos trabalhados, não deu para examinar essa questão dessa entrada nesse código 45.54.391 da calcária ADP-PF. Aí, o julgador monocrático, ele afasta, né, as alegações da parte. Inicialmente, ele afasta a questão do termo de conclusão, dizendo que essas informações se encontram no corpo do auto de infração, na informação complementar, que não houve nenhum prejuízo para o contribuinte. Com relação à decadência, afasta, porque não há declaração, nós estamos tratando aqui de omissão de entrada, e como tal, feita por um levantamento quantitativo, como tal, a contagem deve ser nos termos do artigo 173.1 do CTN, combinado com o artigo 149. E julga procedente. O contribuinte vem aos autos e ratifica os pedidos formulados por ocasião
da defesa. Inclusive, a questão de uma perícia, que eu esqueci de mencionar, que ele pede uma perícia e cita aqui os itens da perícia. Deixa eu só botar aqui. Recurso oficial. E a perícia é no sentido de que possa ser verificado a entrada da calcária ADP-PF por outro código. Ele elenca, deixa eu só pegar aqui, porque como deu problema, eu tive que abrir os arquivos. Pronto. Ele ratifica todos os pedidos formulados na defesa, né? A questão da decadência, a questão da nulidade por ausência no termo de conclusão, pede a questão da suspensibilidade da exigibilidade do crédito tributário e pede a realização de decadência, a realização de perícia para demonstrar. Aí vem aqui os quesitos. É possível afirmar que existem entradas na escrita fiscal e contábil do contribuinte, às quais correspondem o ingresso do código calcária ADP-PF no código 45.54.391, que corresponderia a 143.771,61 tonelada. É possível a perícia concluir que ocorreu reclassificação desse código da calcária ADP-PF de 45.54.391 para o produto calcária ADP-PF 42.54.452. E aí, se detectado isso, pede a exclusão dos valores da calcária nesse código, e basicamente isso. O processo é encaminhado à célula de assessoria processual tributária, que emite o parecer sugerindo o conhecimento do recurso voluntário, negar-lhe provimento e manter a decisão condenatória de primeira instância. Senhor presidente, é este o relato, assim, de uma forma bem sintética, mas estou aqui à disposição para qualquer dúvida. Obrigado, doutor Elineide. Doutor Rafael, o processo de relatoria de Vossa Senhoria tem alguma... Tem um detalhe aqui que eu tenho que esclarecer, né? Aqui nós estamos falando no meu processo, de número, vamos ver aqui, 2017-22047, é o número de auto-infração, processo recurso 1256/2018. Só para esclarecer aqui que os produtos da saída, eles são esses aqui, estão listados nas folhas 20. Adesivo antiderrapante branco, aditivo dosagem Grace/TDA 2116, areia farinha, argamassa, filme plástico liso, massa pronta, rejunte, riolito e saco de 50 quilos. O item mais relevante aqui é a argamassa. E que aqui, na defesa desse processo, o pedido de perícia não foi assim diretamente colocado, especificamente colocado tal como foi no processo precedente, no processo de entrada. O pedido é direto para análise de determinado código que, segundo a tese defensória, não foi considerado. Já neste aqui, o pedido foi genérico, né? Após, assim posto, após a análise dos livros de saída da recorrente, documentos acostados nessa impugnação, há alguma diferença maior ou menor em seu estoque de mercadorias no exercício de 2012? É essa diferença aqui, senhor presidente. No mais, as conclusões foram as mesmas. O julgamento de primeira instância decidindo pela procedência, pelas mesmas razões, rejeitando a nulidade, a decadência, pontuando sobre a questão da multa. Sim, nos dois casos, o contribuinte também descreve que, do seu entender, não deveria incidir a Selic sobre a multa punitiva.
E aí o julgado de primeira instância não acolhe isso, e o parecer também, o Ubiratã vai se manifestar, mas o parecer até descreve a norma, artigo 62, parágrafo 5º da Lei 2.670, né? Senhor presidente, é isso. São similares, aí o detalhezinho é só que aqui é saída e que aqui a perícia não foi tão marcante colocada como no outro. Muito obrigado. Obrigado, doutor Rafael. Seguindo a ordem aqui do processo, do rito, a palavra do Ubiratã Ferreira de Andrade. Bom dia a todos, senhor presidente, senhores conselheiros, conselheiras, sempre distinto, educado, gentil doutor Sávio, né? Bom, esse relato, assim, o resumo aí foi bem feito aí, porque, até começando pela questão da perícia, né, porque, de fato, inicialmente, a gente vai aqui abordar os outros aspectos que antecedem ao mérito, mas, de fato, aí no primeiro processo aí relatado, houve um pedido mais específico e no outro, de fato, foi algo mais genérico. Mas vamos lá, vamos pelas questões preliminares. Inicialmente, a preliminar em relação à nulidade do auto, em razão da ausência, no termo de conclusão, da barra de cálculo e a alíquota, né? Assim, no tocante de pedir nulidade, em razão do termo de conclusão não constar barra de cálculo e a alíquota, não pode ser considerado em virtude do existente valor do que é tributado, base de cálculo de multa no corpo do auto. Então, assim, o parecer, ele entende não ser cabível essa nulidade, porque, na verdade, esses aspectos aí, que a parte argui não ter sido inserido no termo de conclusão, de verdade, constam do auto de infração e nas informações complementares. Então, assim, não pode se arguir, em razão disso, nulidade, ou melhor, cessamento ao direito de defesa, nenhum prejuízo, a gente pode afirmar que tem ocorrido para o contribuinte, tendo em vista que, no auto, né, nas informações complementares, todas essas informações aí permite perfeito conhecimento da autuação com seus dispositivos legais respectivos. Tem um pedido de decadência também em relação a tanto ao primeiro como ao segundo processo, e aí a questão é aplicação, qual dispositivo, né, se seria lançamento de ofício do artigo 173.1 ou 150, parágrafo 4º, e aí nesse tocante, o próprio parecerista aqui, que a gente sabe qual é o posicionamento dele, mas nesse aspecto aqui, até baseado até no último processo que eu tive a oportunidade de participar, na Câmara Superior, nesse caso específico, a Câmara Superior tem um entendimento de que o lançamento aqui é de ofício porque é uma omissão decorrente da ausência de nota fiscal. Então, se eu tenho uma omissão de entrada, omissão de saída, um levantamento quantitativo de estoque, são informações ausentes, notas fiscais deixaram de ser emitidas, então não há que se falar em homologação. Homologar o quê? Já que essas notas fiscais não teriam sido emitidas. Então, assim, uma decisão que até mesmo a Câmara Superior, a gente sabe que tem um entendimento, assim, em alguns aspectos até distinto dessa Câmara, mas nessa situação concreta, de fato, ele entende pelo lançamento de ofício, então seria a aplicação do artigo 173.1 combinado com o artigo 149.5, todos do CTN. Tem um aspecto aqui Acho que congelou a sua. A sua fala final. Perdi a conexão. A Selic, eu ia começar a falar sobre a Selic. Antes disso, vocês ouviram? Pronto. Ainda bem que foi rápido, voltou logo. Estava com medo de demorar. Então, assim, no tocante à incidência do Selic, sobre a multa de ofício, e aí, como bem disse o doutor Rafael, tem uma previsão legal específica, e que é citada aqui no parecer,
que é do artigo 62, parágrafo 5º da Lei 12.670. Né? Bom, e aí vamos à questão meritória. Nesse processo, no primeiro processo relatário da doutora Elineide, até pela grande, digamos assim, desse montante apurado, a gente vê que tem um produto aqui que tem uma relevância significativa. Assim, a boa parte do auto, majoritariamente, é relativo à argamassa, não. Espera aí que eu tinha até... O calcário ATPF. Né? E, assim, o que a empresa alega é que teve uma entrada desse produto, mas por outro código. O parecer, ele rejeita, entendendo de que não, mas a fiscalização encontrou só um código. Como é que a defesa, né, o recurso, ele aponta a existência de um outro código, já que o levantamento foi feito com base nas informações da própria empresa. Então, a empresa ela alega isso, o parecer rejeita, dizendo assim, não, a fiscalização trabalhou com os códigos oferecidos pela própria empresa. E a empresa, por sua vez, diz que existia um outro código e que teria ocorrido uma reclassificação deste código. E aí, daí, porque a grande divergência seria em virtude desse aspecto específico. A conselheira relatora, a doutora Elineide, já adiantou, durante seu relato, que, na verdade, não foi possível apurar, né, a existência desse outro código, e talvez até dando ensejo, pelo que entendi, uma investigação maior, parece que ela não fechou questão sobre isso, né, uma investigação maior para apurar se realmente esse outro código existe. Segundo ela, pelo que ela observou da documentação acostada aos autos, não deu para identificar, mas não fecha questão sobre esse aspecto, já que, até porque o montante relativo a esse aspecto da defesa é um montante assim, considerável, é o principal, digamos assim, acho que é mais de 95%, talvez, do auto, não sei exatamente o valor assim, em termos de percentual, mas realmente é um valor bem significativo. E aí ela formula esse pedido de perícia, trabalhando em cima desse produto, desse calcário TPF, pedindo para que se verifique a existência desse outro código e também a possibilidade de ter ocorrido uma reclassificação, porque assim, é um aspecto aí que a gente tem que ter muito cuidado, né? Porque a gente sabe que os códigos, em regra, representam produtos distintos. Então, muitas vezes você tem, a princípio, nomes semelhantes, mas aí a diferenciação basicamente vai ser em torno de um número, de um código. Então, assim, há que se ter muito cuidado quando se trabalha com a questão de código, muitas vezes tentando aglutinar, porque muitas vezes esses códigos eles podem ter, na sua especificidade, algo que não dê para aglutinar. Mas, assim, é algo que merece uma melhor investigação, é verdade. Há que se ter um cuidado muito grande, porque a própria empresa justifica uma reclassificação desse código, não via, assim, a princípio, uma justificativa para essa reclassificação, talvez até o doutor Sávio possa explicar melhor, só fala que houve uma reclassificação, faz essa indagação para levar a perícia, se ocorreu essa reclassificação desse código, e eu não estou aqui exatamente com o pedido de perícia, mas deixa eu ver aqui se eu localizo, acho que no recurso deve ter, só um instante aqui. Folha 14 do recurso, doutor Biratã. Folha 14, né? Consideramento. Peraí.
Mas está no próprio pedido que eu não estou localizando aqui, que eu não... Se o senhor desejar, eu compartilho. As folhas dos autos, sem ser... Não, é no recurso, abre o arquivo do recurso, porque está por arquivo, né? No arquivo do recurso... Conselheira, para facilitar, a senhora poderia citar só o trecho já que a senhora localizou? Me ajudaria. Posso. Por favor. Eu vou ler tal como ele fez, certo? Pronto. Ele pede o deferimento da perícia para responder às seguintes indagações. A. É possível afirmar que existem entradas na escrita fiscal e contabilidade do contribuinte, as quais correspondam ao ingresso de 143.771,61 toneladas registradas como produto código 4554-391, calcário ADP PF. É possível a perícia concluir que ocorreu a reclassificação das 143.771 toneladas registradas de produto código 4554-391 calcário ADP-PF para o produto calcário ADP-PF 42.54.452, com a exclusão da cobrança equivocada da multa incidente sobre a base de cálculo de R$ 2.468.116,06, formada pelas 143.771 toneladas do produto calcário ADP-PF 42.54.452, a perícia deve excluir pelo menos 96,65% da multa cobrada na presente autuação. Ele faz como um questionamento. Após a análise dos livros de entrada da recorrente e documentos acostados nesse processo, há alguma diferença a maior ou a menor em seu estoque de mercadoria do exercício de 2012? Caso positivo, tal diferença sugere a entrada de mercadoria sem o pagamento do tributo devido ou resulta de mero erro procedimental formal na escrituração das notas fiscais relativas à movimentação ocorrida durante o exercício de 2002. Ainda, tratando-se de erro, a fiscalização a elaborar as informações manuais e não diretamente do sistema integrado da recorrente, caso seja constatada alguma diferença que justifique a acusação, as mercadorias tiverem sua saída, recolhimento do ICMS, e aqui é um questionamento, ele encerra os questionamentos da perícia. Ok, obrigado, doutora Elineide. Então, assim, a gente observa, assim, que há digamos assim, a defesa foca nessa questão da reclassificação. E aí, certamente, assim, a meu ver, há necessidade de a gente investigar melhor e até verificar se essa reclassificação, por exemplo, se ela foi anterior à lavratura do auto, né? Por que houve essa reclassificação? Será que realmente houve um erro formal na contabilidade, no momento do registro, e a empresa teve que reclassificar? Então, assim, acho que são fatos que merecem realmente uma melhor análise. Até como eu disse, são valores substanciais em relação a esse código, e não obstante aí, ao parecer, ele tenha feito menção que só existia esse código, mas quando a doutora Elineide fala que não dá para você ter essa certeza e a necessidade de se analisar melhor se existe esse outro código, o que efetivamente ocorreu, como é que ocorreu essa reclassificação, qual foi exatamente a justificativa, o período que isso ocorreu, enfim, então eu me inclino assim, primeiro, rejeitar as preliminares, e uma vez rejeitadas as preliminares, quanto ao mérito, eu me inclino já de antemão aí com a perícia. São essas considerações sobre... em relação ao segundo processo, né, como bem disse o doutor Rafael, já não há essa especificidade. Nesse primeiro relatado, a empresa foca nesse aspecto peculiar, nesse produto, fala da questão da reclassificação, mas nesse outro
é um pedido mais genérico. Então, assim, nesse segundo, a não ser que o doutor Salve aqui justifique uma necessidade de perícia, mas eu não vejo, a princípio, no segundo, essa necessidade de periciar. Então, em síntese, são essas considerações, senhor presidente, senhores conselheiros, obrigado. Obrigado, Tubiratã. Passando a palavra para o doutor Sávio Oliveira agora. Senhoras e senhores conselheiros, né, senhora secretária, senhor presidente, né, doutor Biratã, que sempre é um prazer estarmos juntos, né, nessa Câmara, com todos os que a compõem. É sempre uma escola tributária, uma escola de elegância, uma escola dos tratos da vida social, que sempre nos enriquece ainda mais estar aqui sempre presente. Sendo sincero também, é sempre um motivo de estudo e enriquecimento para poder estar aqui e compartilhar conhecimentos tributários na defesa dos contribuintes. Com respeito aos dois processos, inicialmente nós defendemos a aplicação da decadência nos dois, com base em precedentes no que diz respeito às omissões da própria Câmara Superior. Tem uma resolução, a resolução 35 de 2017, que é a omissão de receita. Nessa, ela aplica uma multa do artigo 123.3 da linha B. E neste julgado se aplica o artigo 150, parágrafo 4º. E uma das argumentações interessantes dessa resolução 35 de 2017 da Câmara Superior é que, através dos métodos utilizados pela fiscalização, não foi possível comprovar que a omissão ela resultou de uma atitude do contribuinte em que tem a ocorrência de dolo, fraude ou simulação. Razão pela qual, sobre este argumento, nós desejamos que os dois autos de infração possam incidir neles o Instituto da Decadência, fulminando a grande maioria destes autos de infração, de janeiro a novembro. No que diz respeito ao mérito deste auto de infração que tem gerado um pouco mais de discussão, o que acontece? Como a Votorantim é uma indústria, o processo produtivo dela se utiliza de vários produtos, inclusive daqueles mesmos que ela compõe, que ela produz. Então, alguns são utilizados, alguns são transformados, alguns são mudados de código sem haver transformação. Então, esse aspecto, ele gera dúvida no CONAT, gera dúvida no advogado, mas ele pode ser facilmente sanado com um aspecto pericial. Já aconteceu num outro auto de infração de um outro contribuinte. Esse auto de infração é o que eu selecionei aqui, é o 2014-13395. É uma empresa diferente. Nós fabricamos cimento, essa empresa ela fabrica tinta. Então, houve uma autuação em que houve uma grande omissão de entradas. Mas é o que foi que aconteceu? Foi deferido o pedido de perícia, foi contratado o laboratório do NUTEC, e o NUTEC ele está comprovando que o que ocorreu de fato foi uma transformação naquele mesmo produto. Então, não houve uma omissão, mas houve uma transformação. Essa transformação foi uma transformação físico-química. Neste caso, existe uma transformação, não transformação físico-química, porque ele permanece o mesmo produto, conforme detalhou a Votorantim em reunião conosco. Mas aconteceu tão somente uma mudança do código de produto utilizado dessa maneira e houve uma mudança de código. Acredito eu que nessa incursão pericial seja mais simples avaliar essa questão, diferença contábil, fiscal, meramente do código. No que diz respeito ao outro processo, como Vossa Senhoria já sabe, a Votorantim ela é uma gigante nacional. E essa gigante nacional, ela enfrenta diversas dificuldades, em especial a processos de procedimentos muito antigos. Nesse caso, o fato gerador é de 2012. Então, ela necessita sempre de um tempo maior para poder incursionar-se em seus documentos para verificar o que realmente aconteceu. Razão pela qual nós sempre solicitamos o pedido de perícia, porque é o tempo que a empresa consegue encontrar diversos documentos. E quantas vezes já não aconteceu de nós chegarmos ou na segunda instância, ou até mesmo na Câmara Superior e apresentamos os documentos. Muitas vezes nós somos até mesmo impedidos pela legislação,
que às vezes não conseguimos encontrar um paradigma, às vezes não é possível encontrar um que se encaixe, então a admissibilidade dele é suspensa. E nós ainda, de maneira reiterada, em respeito ao princípio da verdade material, trazemos aos autos, em sustentação oral, os documentos, como aconteceu da última vez em que nós apresentamos essa documentação, mas infelizmente não foi possível ser aceitado por este CONAD, entendemos nós, né, pelos princípios que regem o contencioso administrativo tributário. Mas serão apresentados, né, verdade material em outras circunstâncias. Então, o contribuinte suplica, nesse momento, que vossas senhorias possam apreciar a decadência dos dois processos e também que possam apreciar o envio destes processos para a perícia, para que possam se averiguar essas questões de fato em respeito ao princípio da verdade material. Essas são as razões do contribuinte, desde já nos colocando à disposição para esclarecimentos de fato. Obrigado, doutor Sávio. Bom, o processo está em discussão, senhores conselheiros. A palavra, quem quiser falar, sinalize. Se quiser falar, doutora Elineide, depois doutor Rafael. Realmente, assim, eu vejo que essa seria uma questão de uma perícia bem pontual, da gente verificar se existe essas entradas do calcário ADP, PF, nesses dois códigos, no 45, aliás, nesse outro código, o 42, 54, 452, a gente já sabe que está dentro do processo, mas nesse código 45, 54, 391, e se ele é semelhante, é igual ao código 42, 54, 452. Eu digo isso, senhores, que eu até tentei verificar nas notas fiscais de entrada. São 3 anexos de levantamento de entrada. 3 não, me perdoe. 1, 2, 3, 4. São 5 anexos que ele considera para a entrada, né, desse insumo. Ele considera a entrada do próprio insumo, né, a entrada de produto acabado, onde ele pega o produto acabado e transforma no insumo, que vai estar nos anexos 7, 8, 9 e 10. Esses anexos, de 7 a 10, eles estão sem dados, por isso eu também não verifiquei. Mas o mais importante seria o anexo 6, que era onde a gente tem a entrada do próprio insumo, porque, pelo que a empresa diz, ele entrou como insumo mesmo, né? E eu teria que pegar ele aí. Só que essas notas que vieram para o levantamento, eu senti que vieram só as notas dos códigos, aquele tipo de que você faz a filtragem por código de produto, e aí não tem todas as notas, então não teria como eu verificar se vieram, se tem essa entrada desse calcário nesse outro código. E nem tem no CT anexo, não tem aquele arquivo que tem todas as notas fiscais que a gente poderia fazer uma procura. Só tem específico do levantamento. É por isso que eu me inclinei no sentido de verificar essa perícia. Gostaria de ouvir os demais. Pronto, a senhora tem inclinação pela perícia. E com relação à decadência e essa nulidade suscitada? Não, senhor presidente, a decadência aqui, e a Câmara Superior já tem decidido várias decisões no sentido de que, no caso de omissão de receita, omissão de saída, pelo pré-requisito, a inexistência do pré-requisito de aplicação do 150, que era a própria nota fiscal, né? Ela tem afastado e tem aplicado o artigo 173.1, combinado com 149 do CTN. Realmente, o doutor Sávio apresentou uma decisão, lembro de uma única decisão de omissão de receita que foi aplicado o 150, mas não lembro por quê. No entanto, embora tenha sido aplicada, o meu entendimento é de que em omissões de receita efetuadas principalmente por levantamentos quantitativos, onde não existe a emissão do documento, não há como se aplicar o artigo 150, parágrafo 4º.
inexiste a nota, inexiste o que possa ser homologado, que esta é a tese de quem usa o 150, parágrafo 4º. Com relação ao juro de mora, também não, é uma questão legal, né? E o outro pedido dele era, deixa eu ver aqui, era a decadência e a nulidade do termo de conclusão. Também não, porque as informações encontram-se todas no corpo do auto, né? Tanto na informação complementar como no próprio auto, e o próprio contribuinte se defende, que traz o próprio levantamento em si, é o mérito da defesa do contribuinte. Então, não houve prejuízo, e as nulidades, elas devem ser vistas só quando há cesseamento ao direito de defesa. No presente caso, não houve. Eu entendo que não houve. Essa é a minha manifestação. Obrigado, doutor Elineide. Doutor Rafael, com a palavra agora. Bom dia a todos, renovando aqui. Eu ia indagar essa questão da nulidade, né? Até se a parte mantinha esse pedido, né? Mas o sentido é esse que a doutora Elineide falou, né? O contribuinte conseguiu se defender bem direitinho, né? Então não houve prejuízo ao direito de defesa. Quanto à questão da decadência, aí na votação eu exponho meu entendimento, né? Até porque é um pouco contrário a isso. A minha interpretação da súmula 555 da STJ é que se houve apuração, vou dizer logo, se houve uma apuração, o contribuinte ele fez o seu melhor para descobrir o valor do complexo ICMS. Então, ele recolheu, certamente. Se não recolheu é porque teve crédito conforme a legislação. Até porque o sistema de levantamento de estoque é uma comparação de dados onde, havendo a falha, seja um erro de código, seja qualquer coisa, é considerado falta de emissão de nota fiscal. É um modo muito útil de se construir uma presunção de saída. Até porque quando você vai dar saída da mercadoria com notas, quem é o destinatário, qual a natureza da operação, qual é a alíquota, são várias situações que um profissional tem que saber para como gerar uma nota. Aí a técnica, eu não quero falar SLE, né? Eu sou das antigas. A técnica da análise de estoque, ela é uma presunção correta, válida, prevista em lei, muito útil, e sem ela o Estado estaria muito prejudicado, ela tem que existir. Mas, ainda assim, é uma presunção, e aí eu entendo que aplicaria-se a súmula 555 do STJ, aplicando também a decadência, né? Isso aqui provavelmente seria voto vencido nesse aspecto, mas eu ainda mantenho esse entendimento aqui. E quanto ao mérito, está bem colocado isso pela doutora Elineide, quanto ao processo primeiro, da necessidade de uma perícia. Aqui, a nossa aquiescência com o entendimento da douta procuradoria. Já no segundo processo, que eu sou relator, o doutor Biratã falou bem, né? Os caminhos podem ser diferentes, né? No sentido de que não foi apresentado assim um fato nuclear que gerou uma divergência, né? Até vi que a parte aqui focou no que era mais importante. Realmente, você tem um auto, já fui advogado, você tem um auto de tantos milhões, um auto menor, você foca no que é mais importante. Até vi que o segundo auto não foi objeto assim, de uma defesa assim, mais veemente, né? Então, parece que os encaminhamentos seriam para quanto ao mérito, quanto à perícia para o primeiro auto, de omissão de entrada, e o segundo auto pela procedência, porque o SLE, ele uma técnica sólida, e aqui o auditor foi bem específico. Ele pegou, doutor Elineide, você viu, né? Ele pegou as fichas de técnica de cada produto e saiu atribuindo. Nesse produto aqui se usa tantos quilos disso, e fez um trabalho primoroso, né? Então, para o segundo auto da nossa relatoria, a condução seria, uma vez superada a questão da decadência, a procedência dele. Senhor presidente, obrigado. Obrigado, doutor Rafael. Senhores, o processo está em discussão. Doutor Leilson. Senhor presidente, de início eu estou um pouco inclinado à perícia, mas tem algumas questões que eu gostaria, que são questões de fato, que eu gostaria de escutar. Doutor Sávio, e também, se for o caso, para complementar, a doutora Elineide. E eu pego aqui uma parte do parecer que me deixou a dúvida. É tanto a tela aberta que a gente... Pronto, está aqui a tela
do parecer, ele diz assim, ó, o que é o argumento do contribuinte? No tocante ao argumento da recorrente de que as entradas das referidas 143 mil toneladas, estou arredondando, foram registradas no código 455-4391, calcário ADT-PF. Entretanto, posteriormente, foram reclassificados com o código calcário ADT-PF 425-4452. Impera destacar aí, é o parecerista falando, né? Impera destacar que, examinando CD anexado aos autos, observamos que nos anexos encontramos apenas o código 455-4391, né, calcário ADT-PF, especialmente no inventário inicial de 2012 e final de 2012. Assim, o trabalho do agente fiscal foi feito com base no código fornecido pela empresa autuada. Por que é a minha dúvida? Primeiro, porque quando eu fui aqui na planilha e entrei no anexo 6 e coloquei esse código 455-4391 e o anexo 6 é a planilha de estoques, né, dos inventários, eu coloquei esse código 455-4391 e não veio chamado, né? Não veio. Veio 425-4452. Ou seja, diz essa minha consulta o que o parecerista está dizendo. Por isso que eu faço essa indagação agora de início à doutora Elineide, se ela realmente, nessa planilha dos estoques, tem esse código 455-4391, porque eu não vi. Essa é a minha primeira indagação. A segunda indagação que eu faço agora é ao doutor Sávio, qual seja, para ele explicar melhor o que é essa reclassificação. Porque na defesa, no recurso, e nem agora na sua sustentação oral, ele não trouxe, assim, de forma muito clara o que é essa reclassificação. Essa reclassificação é o fato de ter entrado com o código 455-4391. Aí perceberam que não usam mais esse código. Epa, vamos lá mudar esse estoque, esses códigos que estão lá nos inventários, para 425-4452. Essa é a minha primeira pergunta. É assim que foi feito? Ou seja, entrou com 455-4391, e aí a empresa percebeu que não utiliza mais esse código e disse, não, peraí, esse calcário que está aí estocado, ninguém utiliza mais esse código 455-4391, não. A gente utiliza agora 425-4452. Vamos alterar essa codificação. Porque se for isso, o levantamento está certo, não precisa nem ir para a perícia. Por que eu digo que o levantamento está certo? Se a empresa deu uma entrada no código 455-4391 e reclassificou esses estoques que deram entrada para 425-4452, e quando se vai na planilha do anexo 6 do doutor Elineide e verifica que não existe o código 455-4391, diferentemente do que diz o parecerista, e aí eu gostaria de estar errado, porque no anexo 6 eu coloquei esse código 455-4391 e não retornou. Retornou 425-4452. Ou seja, então, se a empresa deu entrada no 455-4391 e verificou que não utiliza mais esse código e reclassificou para 425-4452 o que estava estocado, o levantamento espelha efetivamente o que a empresa fez. Então, aí já me faz eu concluir que não há necessidade de perícia, porque o levantamento está correto. Então, essas são as duas dúvidas. A primeira, para a doutora Elineide, no sentido dela esclarecer, se possível, se existe esse código 455-4391, como diz o parecerista, nos inventários inicial de 2012 e final de 2012, que dentro dessa planilha anexo 6 eu não vi, eu não olhei linha a linha. Fui no procurar, naquela lupazinha, coloquei o código 455-4391 e não retornou. E ao doutor Sávio, ele explicar o que é esse procedimento de reclassificação, porque não está claro no recurso, nem tampouco na sua sustentação oral. Obrigado, doutor Leilson. Então, vamos primeiro, doutor Elineide, depois eu passo para o doutor Sávio para responder pontualmente essa indagação da PGE. Doutora Elineide, com a palavra. Obrigada, senhor presidente. Doutor Leilson, o senhor fez o mesmo procedimento que eu fiz. Assim que eu peguei essa argumentação, eu fui filtrar esse código 45
esse código 45... Vou botar aqui, que é tanta coisa que... 45... 54, 329. Agora, se os senhores observarem, e aqui eu vou fazer um compartilhamento de tela, para ver se eu estou raciocinando errado, certo? Esse aqui, os senhores estão vendo aí? Estão vendo, né? Então, vamos lá. Ó, esse aumente mais um pouquinho, Lenete. Aumentar um pouco? Certo. Deixa eu aumentar aqui um pouco. Certo? Esse anexo aqui é o anexo 6 das entradas, que a gente tem as entradas como insumo, certo? Se eu colocar o código do produto, deixa eu ver se é aqui que está o código do produto. Não é aqui, não, aqui é da operação. Se eu colocar o código do produto, ele não aparece, certo? Está aqui, os senhores estão vendo. Código do produto. Se eu botar 45, ó, só vai aparecer o 42. Mas o que me fez me inclinar para a perícia? Quando eu venho para o levantamento dessas notas, certo? Aqui eu levo pelo ID da procura da nota, eu tenho uma conclusão que não vieram todas as notas de entrada, vieram as notas de entrada referente aos produtos que eu pedi nesse código. Vieram todas as notas fiscais, isso foi o meu raciocínio, e aí o senhor pode até verificar se eu estou correto. Vieram as notas fiscais desses códigos aqui elencados, ó. Então, como no CD, e aqui eu minimizo, deixa eu ver se eu pego a tela aqui do CD, documentos, segunda Câmara, 2021, agosto, hoje é 16, dia 16, o meu auto, que é o 43, ó, CD, ó, quando eu abro o CD, ó, CD1, eu vou ter só aquele estoque, ó, essa planilha que eu abri para os senhores, eu não tenho uma planilha com todas as notas, então eu não tenho a garantia de que nesse levantamento aí estão todas as notas. E aí, pelo que ele diz, ocorreu o caso semelhante com a farinha, que não é farinha, deixa eu ler aqui o nome do produto, que teve um caso semelhante. Na época, foi detectado durante a fiscalização e o próprio agente do fisco fez a junção. Agora, por que aconteceu com esse código e não foi feito durante a fiscalização? Nem a parte traz e nem é dito pela fiscalização que foi feito algum procedimento de acerto, de junção antes da lavratura do auto. Agora, e o que ele fala aí seria uma reclassificação, então a nota teria que ter entrado, não vai ter no estoque, porque se houve reclassificação, quando ela foi para o estoque final, ou para o estoque inicial, se ela existia antes, ela já foi com o código correto. É uma coisa bem precisa, ele tem que trazer as notas fiscais, onde ela entrou com esse código, eu vou ter que olhar no levantamento se essas notas fiscais não foram incluídas, e se não foram, eu vou incluir. É isso que está na minha cabeça, eu posso até estar equivocada, mas ontem à noite, desde sexta-feira eu estou com esse processo martelando, porque eu não estava assim, concordando com a perícia, e quando eu fui colocar no papel, bem direitinho o que a parte dizia, foi isso o meu raciocínio. Agora eu posso estar equivocada no meu raciocínio. E aí eu estou aberta a ouvir as explicações, tanto do doutor Sávio como de algum colega. Não vai estar no inventário, como o parecerista disse, não, porque se houve uma reclassificação, na hora que vai para o inventário, já vai correto, e é uma coisa pontual de nota fiscal de entrada. Ele diz, olha, em algum momento, o calcário ADP PF entrou com o código 45 e não 42, e essa nota não veio para o levantamento. Obrigado, Telenete. Não sei se eu respondi o senhor, doutor Leilson. Obrigado, Telenete. Doutor Sávio, responder agora a segunda indagação do doutor Leilson, quanto o que significa essa reclassificação, o que a empresa quis dizer que o produto foi reclassificado.
Essa pergunta do Dr. Leís me fez parecer, me fez lembrar de estar no antigo Show do Milhão, lembra, com o Silvio Santos, na sua juventude, em que o participante, prestes a ganhar R$500 mil, ele solicitava a ajuda dos universitários, né? Como eu queria que os contadores da Votorantim estivessem aqui para poder explicar exatamente por que uma coisa dessa acontece, entendeu? Então, essa explicação técnica de por que eles mudaram o código, eles apenas nos passam que houve essa mudança, que a verdade material é que não houve nenhum tipo de omissão, porque o produto ainda está lá, ele não foi dado saída de maneira irregular, mas houve essa questão da mudança do código. Infelizmente, essa é o conhecimento limitado que nós temos em relação a esse tema. Obrigado, doutor Sávio. Agora o doutor Henrique pediu a palavra para o doutor Henrique Gereissati. Com áudio agora, né, doutor Panda? Doutor Henrique, agora. Presidente, primeiramente cumprimentar todos os presentes, né, os conselheiros aqui, doutor Biratã, doutor Sávio, doutora Silvana, doutora Lúcia, que eu acho que nos acompanha também. É uma dúvida que eu tenho, que aí eu gostaria também de questionar aqui os relatores e o próprio doutor Sávio. Pelo que eu entendi aqui, olhando aqui as informações complementares e até olhando os arquivos, me parece que o estoque, o inventário final do exercício está considerado como sendo zero. É isso mesmo, né? E assim, me causa estranheza isso, porque isso aqui é uma fábrica gigante, né, que eu conheço, a fábrica lá de Sobral, uma empresa muito grande, né, e eu acho praticamente impossível uma empresa chegar ao final do ano e tá tudo zerado, né, até porque ela movimenta com quantidades absurdas de minério, né, de calcário, ela tem uma mina lá na região, né, então é estranho, me causa estranheza ela apresentar um inventário zerado, né, até pela contabilidade da empresa, né? E, assim, partindo do princípio que esse inventário é zero, né, realmente vai ter diferença dos dois lados, né? Tanto de omissão de venda, principalmente, né? Porque na hora que eu não tenho zero é porque eu vendi tudo que eu tinha em estoque dentro de casa, né? A matéria-prima em elaboração sumiu, o cimento que estava pronto também sumiu, então esse alto, assim, eu acho isso me causa um pouco de estranheza, principalmente pelo tamanho da empresa e a organização que eu sei que a Votorantim tem, né? Assim, ela é muito... Essa parte contábil dela é muito bem feita, né? Muito organizada, é uma empresa nacional. E, assim, já que vai se encaminhar para a perícia, isso não era um fato a ser questionado, não, assim, para a gente levantar, porque é um pouco estranho isso, né? E um levantamento de estoque. Você fazendo um estoque, inclusive, de matéria-prima, né? Fazendo a produção da empresa com ficha de produtos, isso aqui, no final, pode ser tudo questionado, porque a empresa não apresentou esse inventário final, né? É um assunto que eu trago aqui para os relatores e até para o próprio doutor Sávio se manifestar sobre isso, e o doutor Biratã também. Obrigado, doutor Henrique. Até porque uma SA, acho que tem ações em bolsa e obrigatórios e exigos contábeis, né? Essas demonstrações são obrigatórias. Mas, presidente, deixa eu só falar. Na verdade, não foi feita a questão da produção, não, viu, Henrique? A questão é que ele pegou a matéria-prima só, as matérias-primas, né? Aí, matéria-prima, você faz o estoque tranquilamente. Estoque inicial da matéria-prima, aquele que sai para a industrialização, consumo de matéria-prima, mas aí é só quantidade física, e as entradas, né? A matéria-prima aí, você tem que levar em consideração somente o estoque inicial dela, as entradas de matéria-prima, o que sai aí do outro lado, o que sai para a produção é uma saída, ou seja, o consumo de matéria-prima em quantidade física, as vendas de matéria-prima, se houver, que eu acho que a Votorantim não vende matéria-prima, ela vende o produto, né? E o inventário final. Então, no meu entendimento, o batimento aí do estoque é estoque inicial, mas as entradas igual ao consumo de matéria-prima, quantidade física que saiu para a produção, mais o estoque final daquela matéria-prima. Então, são esses 4 elementos. Não entra na questão do aspecto produtivo, não. Entra só para levar em consideração o que foi remetido para a produção, em quantidade física. Pega os valores da contabilidade da empresa, dizendo que ela tem isso todo mês a empresa industrial, ela tem o estoque inicial de matéria-prima,
tem estoque inicial de materiais secundários, tem estoque inicial, tem o estoque de produtos, estoque inicial não, tem o estoque do produto em elaboração, o estoque do produto acabado, o estoque de matéria-prima. Todo mês a empresa tem isso. Isso tem que estar lá no seu livro de produção da indústria. Ou seja, então você tem as quantidades físicas. Se eu tinha no mês um estoque de 100 quilogramos de calcário, ADPF, né? Tinha esses 100, entrou 20, 120, saiu 80 naquele mês para produção, eu tenho que ter 40 do estoque final naquele mês, como estoque final daquela matéria-prima, calcário ADPF. E isso todo mês você tem como fazer, que a empresa apresenta esses saldos, ela obrigatoriamente tem que apresentar todos esses saldos. Então, é simples fazer esse batimento. Não entra em decomposição do produto, não. É só fazer as quantidades físicas mesmo, batendo quantidade física. Então, nesse sentido, eu fico tranquilo. Agora, assim, com relação à questão do inventário zerado, realmente chama atenção. Mas já houve casos aqui também que a própria empresa disse que estava zerada. A gente já mandou para a perícia e constatou que, efetivamente, no final do ano, zerou mesmo. Porque ela trabalha com N produtos, né? N matéria-prima. Então, no dia 31/12, talvez ela não tivesse mais aquela matéria-prima para aquele produto, já que aquele produto não estava tendo a saída, etc, etc. Agora, chama atenção, chama. Né? Porque, assim, de início, não dá para a gente pensar que uma empresa industrial ela tenha saldos zerados no inventário. É possível? É possível. É possível. Já ocorreu caso? Já ocorreu caso. Doutor Henrique, o inventário final zerado aí é dos produtos de revenda. Só no começo. É o inicial, né, doutor Elineide, né? Doutor Rafael, com a palavra. Mas assim, presidente, eu também vou me inclinar pela perícia, porque o doutor Salve ele não trouxe essa explicação. Eu pensava que ele ia trazer essa explicação, porque, veja bem, o que a perícia constatar é o seguinte, se for reclassificação de código, que a empresa não utiliza mais aquela codificação, então o levantamento vai estar correto, porque ele levou, viu, Elineide? Aí não interessa mais as notas fiscais de entrada. Se entrou com 445, 4391, sei lá, aquele código lá, mas depois a empresa, está lá a nota fiscalzinha de entrada, né? Depois a empresa reclassificou esse código como 45, o correto, 5442, né? Essa nota fiscal de entrada vai ser reclassificada com esse código. Então, vai vir com esse código. Então, assim, de início, não vejo problema. Mas eu também vou me inclinar para a perícia, porque esse é um aspecto duvidoso, já que o doutor Sávio não trouxe o que é essa reclassificação, né? Não diz o que é essa reclassificação. Bom, senhor, então acho que o doutor Rafael... Um aspecto brevíssimo aqui. Esses casos de reclassificação de mercadoria, isso estava no código e agora vai passar para outro código, isso é previsto no EFD Contribuições, no registro O205, né? Então, claro, né, se na perícia o contribuinte conseguir apresentar que antes do início da ação fiscal, é claro, né, já teve o cuidado de fazer esse ajuste no código O205, mudando a codificação, vai ser mais fácil para ele se defender. Se não, ele vai a questão da verdade material, ele provar que os itens são realmente iguais, vai ter que juntar alguma prova técnica, alguma descrição técnica do produto. Ok, só isso mesmo, presidente, pode conduzir, já está chegando na hora. Obrigado, Rafael. Eu vi os debates bem avançados, né? Doutor Henrique, quer se manifestar? Presidente, só um pouquinho insistindo aqui no que eu falei. Doutora Elineide, o auto da senhora, se eu não me engano, é matéria-prima, não é isso? E o inventário, ele traz zerado no final, não é assim, não? É porque tem matéria-prima... Olha, pela informação complementar, o inventário zerado era só dos produtos acabados, o inicial. Aí, quando ele vai descendo de matéria-prima lá na frente, a gente tem, ele apresenta. Deixa eu pegar aqui a folha. Henrique, que o auto da doutora Elineide é de produto de revenda e também de matéria-prima. Ele não fez separado, não, que era para fazer melhor, mas ele juntou os dois. Mas não tem omissão de produto de revenda, é isso que eu quero dizer, que o zerado é do produto de revenda. Só do ele traz a informação complementar, ele coloca aqui, né, no auto da senhora, né, inventário final, não existe, né?
Mas na parte que ele está, porque ele vai esmiuçando primeiro o produto de revenda e depois ele desce para a matéria-prima. Não existe, essa informação está na página, deixa eu lhe dizer onde é que não existe, está na página... Ele coloca até o inventário final calculado, é o que ele traz aqui, né? E mas essa parte... Nesse inventário final calculado é que ele levantamento assim. Do inventário final não existe, está na página 6, que é quando ele está tecendo sobre o produto de revenda. Então, existe um inventário final, assim, no seu levantamento? Existe. Porque o produto, então, na realidade, o inventário final, ele foi informado zerado, é assim? Desses aí é que não existe, desses produtos de revenda, porque ele faz separado, produto de revenda e depois os produtos de matéria-prima. Ok. Obrigado, doutor Henrique. Bom, eu vou começar a colocar em votação, mas antes quero ouvir o doutor Biratã sobre esse pedido de perícia, essa tendência da Câmara de Perícia, como se mostraria a PGE. Presidente, em relação à perícia, eu também, assim, eu fiquei, tanto é que quando a minha manifestação, eu também instiguei o doutor Sávio a justificar essa reclassificação, não é? Mas a gente sabe também que os advogados eles trabalham com as informações que são fornecidas pelo setor técnico da empresa, né? No caso, o setor contábil. Então, assim, quando isso é ausente, a gente realmente há uma dificuldade de uma justificativa, né? Mas eu acho que a doutora Elineide, ela está encaminhando bem a questão, até porque, assim, como são valores significativos em relação a essa matéria, é importante que isso seja devidamente apurado, até para quando isso aí, caso venha, né, caso a empresa no futuro não quite, eu não sei qual é a política da Votorantim, se ela judicializa as suas discussões administrativas, mas, enfim, em um futuro isso esteja devidamente claro para que não se estenda mais uma discussão dessa natureza, né, dizendo que o contencioso teria negado perícia quando existe uma dúvida razoável. Então, assim, o que a gente puder fazer assim, para poder lapidar e apurar, eu acho de bom ouvido, acho que ajuda, ao invés de atrapalhar, pelo contrário, ajuda. Então, assim, nesse sentido que, embora repisando, embora a empresa não tenha justificado satisfatoriamente essa reclassificação, mas eu acho salutar. Então, eu me inclino pela perícia, senhor presidente. Eu concordo com a perícia aí já citada pela relatora. Obrigado, Biratã. Doutor Sávio, em relação à PGE, o senhor quer acrescentar alguma coisa, pontualmente? Não, só de concordância também, pela perícia. Okay, obrigado, doutor Sávio. Então, eu vou colocar em votação primeiras preliminares até chegar à perícia, certo? Com relação ao pedido de decadência, não, a nulidade por irregularidade no termo de conclusão de fiscalização, falta de dispositivos legais e dispositivos infringidos. Como vota a doutora Elineide? Afaste-se o presidente pelos motivos já expostos aqui. E doutor Rafael? Acompanha a relatora. Doutor Henrique? Acompanha a relatora, senhor presidente. Doutor Leilson? Com a relatora. Estamos com relatores, né? Os relatores, os dois, certo? Essa votação vale para os dois processos. Doutor Wander? Com os relatores, senhor presidente. Doutora Jusileide? Com os relatores, senhor presidente. E agora, pronto, todos votaram, né? Então, afastada a preliminar de nulidade. Em relação à decadência, doutora Elineide, como vota? Eu afasto com base no artigo 173.1, combinado com 149 do CTN, senhor presidente. Doutor Rafael, com relação à decadência? Aí eu acolho a decadência, pelas razões que eu tinha colocado na súmula 555 STJ. Vou seguir a doutora Elineide, aí depois eu colhei o voto dos dois. Doutor Leilson, com relação à decadência?
Não, doutor Henrique, como vota nessa decadência? Presidente, voto com a doutora Elineide. Doutor Leilson? Presidente, também, seguida até a orientação da Câmara Superior nesse sentido. Doutor Wander? Senhor presidente, pedindo vênia à ilustre relatora doutora Elineide, eu vou seguir o voto no primeiro processo divergente do conselheiro Rafael e no processo do doutor Rafael vou acompanhá-lo. E doutora Jusileide, como vota? Presidente, eu vou acompanhar o relator doutor Wander com a doutora Elineide no primeiro processo e com o doutor Rafael no segundo processo. Tá certo. Então, verificado o empate, né, no caso, que é no caso pela decadência, não é isso? Verificado o empate, né, e conforme manifestações anteriores, nessas situações em que há omissões, tanto de entrada quanto de saída, em face da ausência de documento fiscal, a ausência de declaração, não há como homologar esse imposto na forma que trata o artigo 150, parágrafo 4 CTN. Em face disso, aplica-se a regra do 731 do aludido Código, em combinado também com o artigo 149, citado já pelo doutor Elineide e doutor Leilson. Então, afastada a decadência do processo. Com relação à correção dos juros de mora, doutor Sávio, sim. Só uma dúvida. No caso, esse posicionamento da decadência foi empate nos dois e o voto de Vossa Senhoria desempatou dos dois, né? Dos dois, certo? Tá ok. Com relação à correção dos juros de mora, doutora Elineide, como se manifesta? Afastada, senhor presidente. Doutor Rafael? Também afastando. Doutor Henrique? Com os relatores, senhor presidente. Doutor Leilson? Com os relatores. Doutor Wander? Eu acompanho os relatores, senhor presidente. E doutora Jusileide? Com os relatores, senhor presidente. Afastado também o deputado para alterar a correção, no momento da correção dos juros de mora. Doutora Elineide, com relação à perícia, como vota? Senhor presidente, a perícia eu acato. Eu gostaria só de disponibilizar aqui um esboço que eu fiz para ver se... Dos quesitos, não é isso? Dos quesitos. Os senhores estão vendo? Estamos. Então, sim. seria intimar recorrente a nomear assistente técnico para querenda acompanhar a realização de perícia, intimar recorrente para apresentação de planilha contendo a indicação das notas fiscais de entrada do exercício de 2012, onde o produto calcária ADT PF teve entrada no código 45.54.391. Verificar se os produtos classificados nos códigos 45.54.391 e 445.2 calcário ADPFF são semelhantes quanto às características, tratando-se do mesmo produto com códigos distintos. Se verdadeiro, verificar se as notas fiscais não foram incluídas no levantamento e incluir as mencionadas notas fiscais no levantamento, refazer o levantamento e apresentar a nova base de cálculo. Depois eu melhoro essa parte aqui do item 4. Intimar a recorrente a pagamento da taxa da perícia requerida e aquela finalização que é de praxe. Senhor presidente, eu posso só acrescentar um detalhe? Eu queria também acrescentar. Pronto, só um instante, doutor Leilson, doutor Sávio. Pronto, é só essa questão das notas fiscais. Deixa eu voltar aqui. Vou compartilhar de novo. Foi uma falha aqui, sem querer. Pronto. Pode ir, doutor. Pronto, é só essa questão aqui, ó, que a senhora fala, intimar o recorrente para apresentar apresentação de planilha contendo a indicação das notas fiscais, né? Se for possível, eu não encontrei no auto de infração quais foram as notas fiscais correspondentes a cada produto. Se fosse possível indicar para o contribuinte, já no termo de intimação, as notas fiscais, facilitaria muito para o contribuinte encontrar. Por que a gente sempre pede isso? Porque o CSC, ele é um complexo que ele otimiza ele reúne toda a documentação contábil do contribuinte. Então, ele fica localizado em uma unidade física diversa do Ceará.
Fica lá no sul, entendeu? Então, ao termos essas notas fiscais, vai facilitar bastante essa pesquisa da equipe do CSC. Mas, doutor Sávio, se eu tivesse essas notas no levantamento, eu não estaria nem pedindo. Eu ia pedir para a perícia. Não, perfeito, exatamente. E aí, mas, assim, e essa planilha, se o senhor abrir a planilha, deixa eu aqui, ó, se o senhor abrir essa planilha, o senhor recebeu esse anexo aqui, ó, nesse anexo 6, ó, eu tenho as notas fiscais. Agora, dessa chave, só foram trazidas essa relação de produtos, ó. Perfeito. Então, o que é que eu lhe solicito? Por favor, envie para nós esse arquivo em Excel. Eu não sei se é a Votorantim que não envia para a gente, ou é o fiscal que não dá para a gente esses arquivos em Excel. A gente só recebe o PDF. Não, ele dá, mas eu salvo e mando para o seu e-mail. Ah, maravilha. Se o senhor puder, só depois eu pego com a Silvana o e-mail do senhor e eu lhe mando hoje mesmo essa planilha para o seu e-mail. Pronto, maravilha. Tá certo? Muito obrigado. Eu queria acrescentar dois quesitos. Pronto, agora doutor Leilson. Eu antes entre 1 e o 2, intimar a empresa para que ela explique o que é esse procedimento de reclassificação. Você tem que saber o que é, para depois tomar alguma atitude em relação a ele. Esse aqui, para mim, é o grande detalhe. Intimar a empresa para que ela explique o que é esse procedimento de reclassificação de código. Ela explicar isso aí. E o terceiro, quando você... Então, seria aqui, ó, intimar recorrente para apresentação, indicando as notas fiscais, onde teve aí... Não é isso que eu estou dizendo, não. Eu estou dizendo... Não, desculpa, eu não estou dizendo que o senhor está dizendo isso, não. Aí eu estou dizendo que seria aqui, como um adendo aqui. Enviar... Neide, faça um item separado, que isso vai ser fundamental para o conselheiro avaliar se esse motivo é suficiente ou não para até acatar a perícia porventura realizada. Certo, né? Como é? Intimar a empresa a explicar o procedimento de reclassificação dos códigos. O que consiste esse procedimento, né? E o que consiste, né, doutor Wilson? O que consiste esse procedimento? Em que consiste esse procedimento de reclassificação de códigos? Seria bom botar específico? Pode botar desses dois aí. E no item 4... Só um instante. Sou lenta mesmo. Então, seria aqui, ó, intimar a empresa a explicar o procedimento de reclassificação do código do produto calcário ADP-PF. Tira esse do código aí, reclassificação do produto calcário. Do produto. Pode tirar. Porque senão fica muito repetitivo. Do produto calcário nos códigos 45, 54, 391 e 425, 44, 52. Não é isso? Isso. E no item 4... qual era o outro? É o item 4. Verificar se os produtos classificados nos códigos 455, 439 e 425, 4452, calcário ADP-PF, são semelhantes quanto às características e também se possuem mesmo NCM. Sim. Possuem mesmo NCM. Mesmo. Doutor Neide? Vocês estão me ouvindo? Travou? Não. NCM. Vocês me ouviram? Ouvimos sim. Agora sim. Então, algum conselheiro quer formular mais algum quesito? Então, vamos colocar em votação. Então, a doutora Neide vota para a perícia nesses termos, não é isso? Senhor presidente, já com a inclusão dos dois quesitos.
Sim, doutor Biratã. Pois não, doutor. Eu acho que fica, acho que não sei, acho até desnecessário, acho que está óbvio aí que essa reclassificação tenha ocorrido antes da autuação fiscal, né? Acho que não há nem necessidade de colocar essa indagação, não, né? É porque eu coloquei durante o exercício de 2012, né? Então, é bem anterior. Certo? Tá notas eu considerei só as notas fiscais de entrada de 2012, porque, no meu entendimento, se houve em 2013 e ela foi reclassificada, já está no estoque, aí não teria por que a gente ia... 2011, ela já estaria no estoque, desculpe. Então, nós estou tratando de 2012. Se houve alguma entrada em 2011 e foi reclassificada, quando ela entrou no estoque, ela já entrou com um código correto, né? Ou seria melhor colocar... Para o quesito, para ficar bem claro, para não ter dúvida. Perícia, já vai para a perícia, formular os quesitos para deixar bem claro a autuação. Não, quanto ao período, eu não tenho dúvida que é 2012, porque está lá posto, certo? Agora, o meu questionamento agora, e aí eu peço ajuda ao doutor Leilson, ao doutor Henrique, era se eu só mandei olhar nas notas de entrada, se deveria também verificar notas de entrada e inventário inicial. Sim, porque se houver classificação... É porque na minha cabeça estava aqui, mas eu agora vi que... E inventários. E inventários. Embora eu entenda que no inventário final não ia ocorrer, mas... Vamos deixar claro, doutora Neide, para não ter Pronto, dúvida. Mas botei, doutor Franzé, sem o perito não ficar na resistência. dúvida, que às vezes o perito liga pedindo, quero esclarecimento desse pedido aqui. Pronto. Pronto. Os quesitos já foram postos, já podemos colocar em votação a perícia? Estão aptos? E a perícia é só para o meu processo, né? O processo que eu estou relatando, desculpa. Doutor Rafael, com relação ao processo, qual o pedido de perícia, processo de sua relatoria? Eu acompanho, sim, o pedido de perícia e valido esses quesitos corretamente. Não se aplica para o senhor, perícia, né? Exatamente, não se aplica para o... Então, vou deixar isso separado, vou seguir a votação normal. Doutor Elineide, vota pela perícia, seguindo doutor Henrique. Acompanha a relatora, senhor presidente. Doutor Leilson. A relatora, presidente. Doutor Wander. Acompanha a relatora, senhor presidente. Doutora Jusileide. Acompanha a relatora, senhor presidente. E doutor Rafael. Acompanha a relatora. Então, a segunda Câmara, por votação unânime, resolve converter o custo do processo em perícia conforme quesitos formulados pela conselheira relatora. Está encerrada a votação para este processo. Dando seguimento com o processo direto do doutor Rafael, como vota com relação ao pedido de perícia formulado pela parte? Aí, nesse caso aqui, eu indefiro nos termos do artigo 97, acho que 3 da lei 15.614, em razão do pedido ser genérico, senhor presidente. Doutora Elineide, como vota? O relator. Doutor Henrique. Acompanha o relator, senhor presidente. Doutor Leilson. Com relator. Doutor Wander. Acompanha o relator, senhor presidente. E doutora Jusileide. Com relator, senhor presidente. Então, no mérito, como vota o doutor Rafael? No mérito, eu voto pela procedência do lançamento e manutenção do julgamento de primeira instância. Ou seja, dou conhecimento ao recurso e nego-lhe provimento. Só deixando claro, os itens aqui são diferentes dos itens do processo anterior. Então, deixando claro que não haverá, assim, uma repercussão do outro caso nesse. O processo que foi a perícia não tem nenhuma correlação direta com o processo, não vai interferir em nada, alterar em nada os resultados do processo de sua relatoria, não é isso? Os itens são diferentes, exato. Doutora Elineide? Doutora Elineide? Com o relator. Doutor Henrique? Acompanha o relator, senhor presidente. Doutor Leilson? Com relator, presidente. Doutor Wander? Acompanha o relator, senhor presidente.
Doutora Jusileide. Com o relator, senhor presidente. Então, a segunda Câmara, com relação ao processo de recurso 1.1256/2018, conhece o recurso, nega provimento para confirmar a decisão condenatória exarada pela instância nos termos da manifestação do parecer da consultoria, referendado pelo representador da PGE. Esta decisão para este segundo processo. Senhores, vamos dar 10 minutos de intervalos, às 10h25 retomamos, tá certo? Um breve intervalo aqui.